Chega o fim a 8ª rodada do Brasileirão e o Sport segue firme na sua saga de não vencer. Já temos novo Papa, já temos novo treinador da seleção e nada da vitória do Sport, mas tudo bem. Vamos dar uma geral de como ficou a tabela e quem está sendo a surpresa, a decepção nessa 8ª rodada. E tem mais. Pelo menos a diretoria se movimentou. Hoje o Sport já anunciou que vai ter dispensa no elenco. E para começar, já tem 5 jogadores que estão afastados e à disposição para negociação. Vou falar quem são logo depois da geral que vamos dar aqui na tabela do Brasileiro. Antes, vou te pedir para o de sempre, me segue no canal, me ajuda a bater a marca dos 5.000 inscritos. Vamos lá. 8ª rodada chegou ao fim, 8ª rodada marcante. Não porque o Sport tá bem ou porque tá muito mal. Marcante porque a gente teve o pior jogo do ano. E olha, um dos piores da história do Sport. Jogo que ficou marcado. Derrota para o Cruzeiro por 4-0. Essa derrota só não foi maior porque o Cruzeiro tirou o pé. Claramente tirou o pé. E isso deixou o Sport enraizado, fixo, lá na lanterna do Brasileiro com 2 pontos. O Sport tá tão afundado que a distância para o vice-líder, vice-lanterna, que é o Santos, é de 5 pontos. Mas vamos falar logo da parte de cima e depois a gente chega aqui na zona. Hoje o líder do campeonato se chama Palmeiras e tá como todo mundo previu no começo do campeonato. Palmeiras e Flamengo lutando ponto a ponto. Ambos, cada um, só perdeu um jogo. O Palmeiras é o líder com 19 pontos. O Flamengo, vice-líder, com 17 pontos. Fechando o G4, temos 2 surpresas. Uma é muita surpresa. É aquele time que tá ali, mas a gente sabe que não vai ficar, vai despencar. E o outro é uma surpresa que pode se sustentar. O terceiro é o que vai cair. Logo ele despenca. Bragantino. Bragantino tem um elenco limitado, porém tem dinheiro. Hoje é 3º colocado. Com esse elenco não se sustenta nessa posição, mas o Red Bull pode abrir o caixa e investir para tentar manter o Bragantino na parte de cima. Já o Cruzeiro, que montou o time de medalhões e de machucados, mas jogadores com nome, está na 4ª posição e começou a jogar bola. Depois do começo do ano muito ruim, o Cruzeiro está mostrando futebol e pode se consolidar aí nesse G4 por um bom tempo. Em 5º e 6º vem Fluminense e Ceará, outra surpresa. Ceará que montou seu elenco, veio da Série B, montou seu elenco de Série B, de jogadores esforçados. No Nordestão não está fazendo grande coisa, foi campeão estadual, bicampeão e está sendo o melhor nordestino na Série A no momento, 6º colocado. E além disso, o melhor time dos que subiram para a Série A. Ceará está mandando muito bem e é o próximo adversário do Sport, lá no Ceará, no Castelão. Depois vem o Atlético Mineiro, o Bahia e o Botafogo. E fechando a primeira página da tabela, o Corinthians em 10º. Não vamos entrar em detalhes nesses times. Para mim, Bahia está decepcionando um pouco aí na 8ª. Esperava Bahia aí na posição talvez do Ceará, mas tudo bem. O Fortaleza está em 11º. Fortaleza esse que esse ano começou muito mal a temporada. Começou mal o Brasileiro, mas
fez uma vitória interessante contra o Juventude, mas Juventude não é referencial. Vamos ver se o Fortaleza vai continuar com a sua resposta ou vai voltar para o fraco futebol que vinha apresentando. Outra surpresa grande é o 12º colocado, Mirassol, com 10 pontos. Mirassol já tem 2 vitórias no campeonato. Ninguém esperava o Mirassol nessa posição. Todo mundo apostava que o Mirassol é que ia estar fazendo a campanha que o Sport está fazendo. Mas está surpreendendo com um time assim, bem de Série B. Jogadores que estão no Mirassol, nenhum investimento muito grande. É uma das grandes surpresas. Daí vamos pular logo para a zona de rebaixamento. Hoje, a zona do tormento se encontra lá. Meu irmão, eu falava no início, mas não vou ficar repetindo minha aposta não. Quem quiser ver, vá ver nos vídeos anteriores lá. Mas nada me surpreende nessa zona de rebaixamento, a não ser os pontos que o Sport teve. Porque o Sport está na zona nesse momento, para mim não seria surpresa, mas eu imaginava meio que brigando. E não, ele está muito afundado. Mas os que estão na zona são times que eu acredito que podem brigar realmente pelo rebaixamento. O 17º é o Vasco. Dos que estão, o Vasco era aquele. Eu não colocava ele na primeira caixinha de briga pelo rebaixamento. Mas é aquele time que os times do rebaixamento tinham que ficar de olho, porque tinha potencial para vir brigar na parte de baixo. Repito, Vasco, Fortaleza, e o outro era quem? Era 3 times que eu botava. Era o Botafogo. Era isso mesmo. Vasco, Fortaleza e Botafogo. Aqueles times para ficar mirando. Só que o Botafogo tem caixa para ser salvo se começasse mal. E começou mal, mas já está em 9º. O Fortaleza já reagiu, mas ainda tem que esperar. E o Vasco é aquele time que entrou na zona. E não tem futebol lá, essas coisas. O forte do Vasco são os jogos em São Januário. Em São Januário, o Vasco é muito difícil de ser batido. Mas nos jogos fora de casa, o Vasco é uma mãe. E continua sendo assim esse ano. Segue aí com 7 pontos, é o primeiro da zona do rebaixamento. Já tem 5 derrotas no Campeonato Brasileiro, não é pouca coisa. O 18º é o Juventude, que já levou 2 goleadas, 5-0 e 6-0. E conseguiu marcar 7 pontos. E como é que o Sport só tem 2, velho? É foda, viu? Juventude é um dos que eu tenho certeza que cai. Certeza, não tenho dúvida nenhuma. Em 19º tem a maior incógnita desse Campeonato Brasileiro, que é o Santos. O Santos que se agarra na esperança que se chama Neymar. E Neymar está escalado aí para viajar para o jogo da Copa do Brasil, que vão fazer contra o CRB. Ele vai viajar e não sabe se vai entrar em campo, mas está aí próximo de voltar ao gramado. E é a grande esperança de fazer esse Santos aí dar uma resposta no campeonato. Santos que também está muito mal, tem 5 pontos e é o vice-lanterna. O lanterna ninguém precisa falar nada, né? É o Sport. Todo mundo já sabe e tá complicada essa situação, viu? Sport na lanterna, mais lanterna do que nunca, a pior campanha da história no Brasileirão. E tá tão feia a coisa que o Sport tem 2 pontos. E o 16º, primeiro fora da zona, é o São Paulo, que tem 9 pontos. O Sport está a 7 pontos. Se o Sport vencer 2 e os times não vencerem, o Sport não sai da zona, para ver o quão afundado o Sport está. Para o 17º e 18º, Vasco e Juventude, o Sport está a 5 pontos. Se o Sport vencer o próximo jogo e ninguém vencer da parte de baixo, o Sport continua na lanterna, porque está a 3 pontos do Santos. E o saldo de gol do Sport é horroroso, é -10.
O Sport que tem o pior ataque do Brasileirão, só marcou 4 gols. O segundo pior tem 7 gols, 3 gols a mais que o Sport. Para vocês verem como tá a situação. E tem a segunda pior defesa do campeonato. É tudo pior, é do Sport. Só perde para a defesa do Juventude, que levou 20 gols. A do Sport levou 14. É de assustar esse começo de campeonato. Ninguém imaginava que ia ser assim. Com o elenco que o Sport tem, que montou no papel, todo mundo dizia até que o Sport podia surpreender muito no campeonato. E realmente está surpreendendo para baixo. E elenco esse que vai ter reformulação. Já temos 5 nomes de jogadores que não vai ficar. Vamos lá os nomes. Primeiro, vou começar dos menos impactantes, né? São aqueles jogadores que apenas não vão ter seus contratos renovados, que vão vencer agora em junho. São Lobato e Di Plácido. Di Plácido tava na cara. Lateral direito que não joga, mesmo quando não teve lateral direito, às vezes até improvisou e não colocou. Não sei qual é o problema de Plácido para nem ter as oportunidades. Nunca rendeu muito quando jogou, mas assim, pior que Matheus Alexandre, ele não jogou não, mas não teve chances e já foi informado que não vai ter seu contrato renovado. Assim como Lene Lobato. Lene Lobato, para mim, foi o destaque do Campeonato Pernambucano, o melhor jogador do Sport. Na Série B, ele foi horroroso. No Campeonato Pernambucano, ele foi muito bem. No Brasileiro, teve poucas chances. As poucas que teve, foi esforçado, não foi pior em campo, mas para ele ser mantido, teria que comprar o passe dele. E no momento que o Sport tá, é até um afronto o Sport ir e comprar algum jogador desse elenco. A não ser que ele estivesse resolvendo, e ele não tá resolvendo. Então, bye bye, Lobato. Quem sabe aí no decorrer da tua carreira, tu que é novo, tu pode reaparecer aqui. Outros 2 jogadores que têm contrato com o Sport, contratos longos, mas que serão emprestados, vão ser Gustavo Maia, que pediu para ser emprestado para ter rodagem, e acho uma boa, ele que é novo, emprestar ele ali para um time de Série B, tentar um time bom, para ele jogar e ser valorizado. Ele que eu vejo muito potencial em Gustavo Maia, tem bola o cara, mas é porque nesse time do Sport, velho, tem que ser cara que realmente tenha experiência aí na Série A, coisa que ele não tem, ele não vai resolver, apesar que se eu ver que o Sport não tem chance mais, eu largaria e manteria os mais baratos. E Gustavo Maia é um desse. Mas está sendo aí colocado à disposição para o mercado. O outro, aí sim, você vai ficar feliz. Matheus Alexandre vai ser emprestado. Desculpa aí, Matheus. Você é um cara, parece ser esforçado, mas no Sport não deu, velho. Não deu match. Mas você é jogador do Sport, tem contrato até 2028. O Sport investiu 9 milhões na contratação de Matheus Alexandre. Assim, então é bom para todo mundo que você seja emprestado e que jogue muita bola no seu próximo clube. Clube esse que parece que pode ser o Atlético Paranaense. Excelente! Ir para o Atlético Paranaense jogar a Série B. Atlético Paranaense que não começou bem a Série B, mas tem tudo para conseguir dar uma resposta lá e brigar pelo acesso. Matheus Alexandre chegando lá e fazendo parte disso pode ser valorizado e quem sabe aí o Sport não recupera pelo menos parte desse dinheiro, hein? Vamos fazer um bom contrato aí, viu, diretoria? Vamos amarrar direitinho ali, botar cláusula de compra pro Atlético. Por favor, vamos tentar recuperar parte da grana.
Outro jogador que deve ser emprestado também é Renzo, zagueiro da base. Ele que se machucou ano passado, voltou aí esse ano, fez apenas 2 jogos. Assim, é um jogador que não foi utilizado até agora, mesmo tendo jogos mais fáceis. E eu não vejo em Renzo o cara que vai entrar e vai ajudar, assim, resolver o problema do Sport. Então, é uma ótima decisão, sim, também emprestar ele. Tentar emprestar para time de Série B. Se não der para time de Série B, vá lá para C. Bota ele aí, sei lá, num retrô da vida. Seria bacana. Mas o ideal é que vá para a Série B, para ser valorizado. Renzo que tem contrato até o final desse ano. Então eu acho que não tem nem como lucrar muito com ele. Ele vai ser emprestado, vai acabar o contrato dele e ele vai ficar livre no mercado. A não ser que renove com ele para emprestar. Acredito que não vão fazer isso. É apenas um adeus aí para Renzo. Essas são as atualizações do dia e vamos aí, voltando ao tema Brasileirão, torcer para que no próximo jogo, em cima dos nossos filhos, que é o Ceará, a gente consiga a nossa primeira vitória e comece a reação nesse brasileiro, porque o negócio tá ficando feio. Ainda dá tempo, mas esse tempo tá cada vez mais curto. Pelo Esporte, tudo.